Quero chamar você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, e eu vou fazer referência, eu só vou ler o começo do versículo, do capítulo 5, verso 1. E depois dessa palavra, a pastora Leila vai vir ministrar a ceia do Senhor com vocês e vamos selar esses princípios para vivermos a nossa fé aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Efésios capítulo 5, de 1 a 21. Deixa a sua Bíblia aberta, seja a sua Bíblia eletrônica, seja a sua Bíblia impressa, você que está aqui, você que me acompanha pela internet. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você pode repetir comigo o verso 1, está na NVI? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo que se chama hoje. E obrigado porque somos o povo da fé abundante. Somos o povo da vida plena do Senhor Jesus. Obrigado porque morreste na cruz pelos nossos pecados e hoje temos vida no teu nome. Obrigado porque o Senhor estabeleceu a tua igreja e somos nós. E a igreja, ela é muito mais essencial e fundamental do que possamos imaginar. Mas ela é muito mais fundamental na sua mensagem, no seu serviço ministerial do que na sua estrutura. E obrigado, porque uma igreja pode se reunir num teatro, pode se reunir embaixo de uma árvore, pode estar numa catedral, porque a igreja somos nós. E obrigado, porque o Relevância é a tua igreja. E nesses 3 anos tem pregado o Evangelho. Obrigado a Deus, porque celebramos hoje com grande alegria. E celebramos na tua palavra. Alimenta os nossos corações agora. E pedimos, Senhor, que os melhores anos de cada um aqui, desta igreja, em Jesus, ainda estejam por vir. Em teu nome oramos. Amém. Quero então trazer aqui alguns princípios da palavra de Deus para você, para que você entenda que, de fato, em um tempo como esse, mais do que nunca, precisamos de uma fé abundante. Da mesma maneira que o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, precisa de saúde para estar resistente contra uma investida de um vírus oportunista contra a nossa saúde biológica. Da mesma maneira que a minha família, o meu casamento, precisa estar saudável diante das investidas do mal neste tempo. Da mesma maneira que a igreja do Senhor Jesus, novinha como Relevância, precisa estar saudável para vencer as adversidades que virão contra a igreja do Senhor Jesus, a fé também é assim. A palavra já nos sentenciou que nos finais dos tempos o amor de muitos iria esfriar. Isso que estamos vendo. Pessoas estão perdendo a sua fé por causa das circunstâncias. Então, se você e eu queremos ter uma fé abundante no Senhor, temos que nos lembrar de alguns princípios que estão neste texto. No verso de número 8, um pouquinho antes até do que eu quero colocar aqui como princípios, eu queria que você lesse comigo aí esse verso 8, para você lembrar de onde você veio. Verso 8, declare comigo, todos juntos. Porque outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, vivam como filhos da luz. É assim que nós temos que viver. Traz para a cruz que traz para a luz. É assim que nós vivemos. É o povo que vive na luz do Evangelho. Por isso Jesus diz que somos luz do mundo. É assim que temos que viver. Filipenses também, lá no verso 1, verso 27, Paulo diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela... O Relevância luta unânime por quê? É pela fé evangélica, não é pela política, não é pela cultura, não é pela vontade, não é pela situação, pelas circunstâncias, pela fé evangélica, isto é, a fé no Evangelho.
Inclusive, você deve estar sempre avaliando o que você vê na sociedade que fala-se que é fé evangélica e o filtro está aqui, é no Evangelho. Tem muita coisa aí que diz que é, mas não é. Mas você com Cristo, salvo por Ele, com o Espírito Santo dentro dele, e lendo e vivendo o Evangelho, você vai sempre lembrar que você era trevas, agora você é luz, e você vai lutar unânime com a sua igreja pela fé evangélica. Tem muita luta, gente, que não é nossa. E estão querendo colocar como sendo da igreja. No devocional que escrevi a Trindade, e essa semana ele diz, muito cuidado, porque tem gente que pode vir na sua casa e entregar uma carta que não é sua. Todo mundo já aconteceu isso. Você está na sua casa, o carteiro chegou lá e entregou um pacote, entregou um envelope que você foi olhar e o nome não era o seu, ou o endereço não era o seu. Então não é para você. Avalie, cuidado, o que chega na sua vida, o que chega no seu relacionamento. Nem tudo que é bom para você. Pode ser bom para os outros. Lute a sua luta. Eve McManus, no livro O Caminho do Guerreiro, ele diz, todo discípulo tem uma luta para lutar, uma corrida para correr e um sacrifício para entregar. Mas faça aquilo que é para você, o que Deus chamou você para fazer. A luta da igreja não é a luta do mundo. A luta da igreja é a luta da fé evangélica. E aqui então diz que essa fé abundante, que vem de dentro para fora, e é o meu desejo, Tiago e Bianca, que assim seja sobre cada filho espiritual aqui da família Relevância. Primeiro, a fé abundante afirma a sua identidade. Veja o verso de número 1. Portanto, sede meus imitadores como o quê? Religiosos? Filhos amados. Então, a fé abundante, primeira coisa que ela faz, ela afirma a sua identidade. A identidade de filho. Gente, a gente não precisa ter confusão. Família biológica é uma coisa. Família espiritual é outra coisa. Toda família biológica que tem Jesus é também uma família espiritual. Mas nem toda família biológica é também espiritual. Por que quando você tem pessoas na sua família biológica que não tem Jesus, você acaba tendo mais afinidade com outro irmão de fé do que até mesmo com aquele que é da própria carne e sangue? Por causa disso, porque família espiritual é importante. A coisa boa é quando a família biológica é a família espiritual. Mas não necessariamente isso acontece. O que então diz aqui é que nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Então você não é religioso, prosélito de sistema. Não é porque você nasceu no Brasil, que é um país de formação cristã. Não é porque você está no estado de São Paulo, que aqui dá o nome ao grande apóstolo Paulo. Mas porque você tem uma fé evangélica dentro de você. Você nasceu das trevas para a luz. Então é isso que vai fazer você prosseguir em tempos de adversidade, em tempos de pandemia. Com ou sem isolamento social. A igreja saudável deu uma grande prova. Lá em São José dos Campos, a nossa igreja, ela permaneceu sempre dentro dos padrões. Quando vinha um decreto municipal ou estadual dizendo fecha, a gente já tinha fechado um domingo antes. Quando diz vamos abrir, a gente esperava mais um domingo. Por quê? A igreja não é uma bolha. Eu nunca trabalhei tanto, eu e Leila, todos os nossos pastores e ministros. Se a igreja tinha que fechar temporariamente o seu templo e a sua liturgia comunitária, qual o problema? Mas a igreja estava ativa no digital, estava ativa na distribuição de alimento, nas orações nas calçadas, fazendo drive-thru, agindo, andando, porque a igreja é uma força em movimento, ela não pode ser uma ilha. Aquilo que a gente viu lá no Supremo, gente, completamente desnecessário. Levar para o Supremo se a gente pode ou não abrir igreja. A fé madura, ela é precedida de bom senso. Bom senso e sabedoria. Essa igreja é uma igreja, sim. Quando vocês podiam ter reuniões, podiam. Quando não pode, mas a igreja está aqui, está viva. E assim nós vamos prosseguir. A fé abundante, de dentro para fora, afirma a nossa identidade. Quando você sabe quem você é, não precisa da justiça dos homens ficar tomando decisões por você.
Segundo, revela sua entrega. Veja o verso número 2. E vivam em amor como Cristo amou e nos entregou, e se entregou por nós como oferta. Sacrifício, aroma aceitável a Deus. Na Bíblia atualizada de Almeida diz, andar em amor. Em nome de Jesus, que essa igreja ande em amor. Porque esta é a fé abundante, de dentro para fora. Além de afirmar a identidade, afirma a entrega. Não existe altar sem sacrifício. A igreja pode estar reunida num teatro, mas ela tem sempre um altar diante do Senhor. Terceiro, testifica a sua transformação. A igreja que tem uma fé abundante, o discípulo que tem essa fé abundante dentro de você, que é testificada pelo amor, que é a maior entrega do discípulo de Cristo, testifica a sua transformação. Relevância, versos 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Por quê? Porque aquele que ama Jesus já tem o seu limite. O limite, inclusive, de testemunhar sua transformação religiosa. E aí o texto vai dizendo, impureza, cobiça, não haja obscenidades, nem gracejos tolos e imorais. Pelo contrário, ações de graças a Deus. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Quarto, evidencia a sua santidade, versos 5 a 6. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem parte no reino dos céus. Então, é o meu limite. Eu não preciso de ficar... Quando você entra aqui no Relevância, quando você entra na igreja da cidade, você não ganha uma lista de regras, pode ou não pode. Porque uma igreja saudável parte do pressuposto que quem está em Cristo, nova criatura é. E você entendeu a sua fé abundante, que está aqui em Efésios capítulo 5, verso de número 3 e 4. Você é transformado. E o verso 5 e 6, o alvo da santidade passa a ser uma prioridade na sua vida, porque você quer ter intimidade com Deus. E a santidade é o meio para a gente ter intimidade com Deus, não é? Então, a questão não é se tem regra ou não. Onde tem regra demais, gente, tem graça de menos. Literalmente. Tanto graça no sentido de alegria e abundância no Espírito Santo, favor imerecido, quanto alegria mesmo. Onde você tem muita regra, o povo não sorri. Porque está todo mundo preocupado em cumprir e marcar regra e ver. Gente, nós fomos povo evangélico do tempo em que se tinha nas igrejas régua para medir o tamanho da saia das irmãs. Agora, quem entendeu esse real evangelho e a vida abundante, nunca vai precisar se expor a uma vida de imoralidade, porque não precisa de régua do mundo, porque já tem o padrão do céu dentro de si. Amém? 5, estimula a sua maturidade. Esta fé abundante, transbordante, esse rio de água viva que tem dentro de você, gera, diz Paulo, verso 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Jesus salva, mas o bom senso, querido, é pela leitura da palavra, diariamente. Lemos a Bíblia todo dia, não é por outra coisa, senão para crescer, para amadurecer, para saber os filtros que eu preciso ter. Sabe por quê? Você tem 24 horas por dia. A igreja, reunida coletivamente, é algumas horas por semana. Mas você vive 24 horas por dia e o tentador vem, a luta vem, o mundo cobra. E você cresce maduro. Não somos mais meninos inconstantes. Há uma maturidade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O Espírito Santo mora dentro de você. Queridos, vocês têm 3 anos como igreja. Como igreja é pouco, mas como vida cristã, a maioria aqui já tem mais do que isso. Então, vamos crescer e entender que lá no mundo, na sociedade em geral, nós que temos a Cristo, temos que ter o discernimento de saber, isso é para mim, isso não é para mim. Os satisfeitos, eles são seletivos no sentido do que podem e não podem, mas não por decreto na justiça, não por palavra do pastor, não por causa de regra na igreja, mas porque você sabe o que você tem crido e filho de quem você é. Então não é todo lugar que serve para você. Não é todo ambiente que serve para você. Quantos aqui estão solteiros ainda? Igual, mas... Peraí, tem uns que já estão... Quem está solteirinho assim, não tem ninguém no radar ainda. Está 100% na meta e oração. Olha, a maioria, Tiago, tem nem ninguém na reta ainda. Então, esse é o lugar certo. Vai ter muito casamento aqui.
Ei, aleluia, aleluia. Ué, gente, uma igreja que une propósito é uma bênção. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você que está solteiro 100%, qual o melhor lugar para você encontrar um homem de Deus e uma mulher de Deus? É na família de Deus, é aqui mesmo. Quem ainda não casou, mas está como o Tiago e a Bianca? Levanta a mão. Tem um pouquinho. Vai ter alguns amém. Vai ter alguns casamentos. A longo prazo vai ter muito, Tiago. E a curto prazo, alguns. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Principalmente para os que estão ainda sem um rapaz ou uma moça. Sabe quando que você pode casar? Se você não estiver desesperado precisando casar. Porque se você estiver desesperado precisando casar, você pode se confundir no processo. Você tem que estar satisfeito com Deus, satisfeito consigo mesmo, plenamente bem resolvido na sua paternidade, na sua fé. Aí você vai orar e pedir a Deus uma união de propósito. Aí quando você encontrar esse menino, essa moça, aí vocês vão se unir. Casamento não é para os fracos, é para os maduros. A imaturidade tem levado muita gente a casar só como um contrato, e da mesma maneira que casa, separa. Que o Relevância nunca seja conhecido como um lugar de divórcio, mas lugar de casamentos, restauração e de vida. Sexto, esta fé abundante, sabe o que ela faz? Ela ativa seu ministério. Verso 14. Por isso foi dito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Ele vai resplandecer sobre você, trazendo sonhos, visão. Hoje é domingo, eu amo domingo, porque domingo é dia de ressurreição. Paulo está falando aos cristãos aqui em Éfeso, ele está falando de pessoas literalmente que morreram biológicamente? Não. Ali não era uma oração por ressurreição. Nós cremos nisso e, conforme o caso, oramos. Amém ou não amém? Mas nesse caso aqui, havia muita gente que tinha morrido espiritualmente. Eu e Leila conhecemos Éfeso. O Marcel conhece, acho que Ademar. Se não, bota aí na prioridade, porque é top. Cidade onde Paulo viveu 3 anos, ganhou Tito, ganhou Timóteo, onde João passou antes de ir para a ilha de Pátimo. E é uma cidade em que, por ela ter tido um terremoto muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, ela levantou-se da beira da praia e ela foi abandonada. Então, nada foi construído em cima de Éfeso. Então, tudo que a arqueologia descobre vira um grande sítio a céu aberto. E a gente vê lá o tamanho, a pujança que era aquela cidade. E a gente vê hoje, imagina naquele tempo. Porque se tudo fosse escavado ali, nada poderia fazer em toda a região, uns 5 quilômetros para todo lado. Paulo escolheu aquela cidade para viver. Paulo gostava de as cidades, as metrópoles, igual Relevance. E Paulo teve o seu ministério, depois da conversão, ativado. Gente, isso é natural. Uma fé, ela não pode nos levar para a ociosidade. Você se converteu, virou um missionário. Tem um ministério para você. Há dons. Não é só do Elton, tem todo mundo aqui, tem dons. Então você tem um ministério, dons de governo, dons de serviços, dons manifestacionais. Peça a Deus para trazer discernimento e venha servir, porque uma fé saudável, abundante, ativa o nosso ministério. Você quer descer da arquibancada e vir servir junto. E não tem dentro de uma igreja um ministério que é mais saudável do que o outro. É igual o corpo, todos são importantes. Todos são importantes. E por último, molda o seu comportamento. Penúltimo, perdão. 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa fé, gente, traz esse bom senso que nós precisamos. Guarda isso no seu coração. Se a sua Bíblia não está grifada nesse texto, grifa. Mais do que nunca precisamos disso. Os dias são maus, não podemos viver de qualquer jeito. A gente pode viver sempre escolhendo a melhor estratégia, a melhor hora, o melhor momento, mas nunca de qualquer jeito, porque senão você vira uma presa fácil. Então, como eu disse, pode ser para os outros, mas não serve para você. Seja sábio e prudente, isso pode salvar a sua vida. E oitavo e último, sim, oitavo princípio, uma fé abundante consagra a sua espiritualidade. Verso de número 18 a 20, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas façam o que? Relevância?
deixe-se encher pelo Espírito Santo. Sabe por que você não deve beber? Porque você não precisa. Por isso. Sabe por que você não precisa encher a cara, se drogar? Porque você não precisa disso. Não é questão de regra. É que há algo muito melhor já depositado dentro de você. E porque você escolheu fazer diferente, você quer sorrir, não porque você está com a cara cheia, mas porque a alegria do Senhor a sua força é. Você sorri de cara limpa. Você sorri porque há uma alegria de uma fé abundante que brotou dentro de você. Então, pelo contrário, Paulo diz, não se entregue à bebida, porque aí você vai falar bobagem, você vai se entregar à liberalidade, à libertinagem, inclusive sexual. E pelo contrário, ele diz, faça outra coisa. Encha a sua espiritualidade com salmos, cânticos, hinos, cantando, louvando a Deus, em casa, fora, porque você está pleno. O discípulo da nova aliança, ele rejeitou o hedonismo por uma opção. E ele entrega a sua vida ao controle de Cristo, porque ele sabe que é melhor. O discípulo da nova aliança, ele é espiritual, adorador, cheio de graça e grato, porque ele sabe que ele tem um chamado, e ele é uma flecha para ser enviada para cumprir um destino. A gente não vem para a igreja para sentar. O Rick Warren, ele diz que ele não está tão preocupado com quantas pessoas vêm aos domingos para sentar nos bancos, mas quantas pessoas na segunda-feira são enviadas para o seu destino. Esse é um grande desafio. Você recebe esta palavra da fé? Então, como falamos sobre a fé, pregamos sobre a fé, na carta apostólica de Paulo, que é atemporal, que cumpriu um propósito no passado, mas hoje é carta viva através de nós, nós vamos selar isso, celebrando a nossa aliança na mesa do Senhor Jesus. Então, a Leila está vindo para cá e eu quero só perguntar a você, você quer fazer parte deste evangelho, desta fé plena e abundante em Jesus? Se você não tem Jesus como Salvador e Senhor, mas você hoje quer ter, não uma fé religiosa, não uma fé arqueológica, mas uma fé plena, abundante e viva, levante sua mão. Se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, onde quer que você esteja, Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? As pessoas estão orando por você. Você não vai precisar vir aqui, eu vou orar por você. Alguém mais? Há mais alguém? Tem alguém que está afastado da fé? Deus abençoe. Tem alguém que estava afastado de uma outra igreja evangélica e agora você encontrou esse pessoal aqui, você quer pertencer a essa família? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero uma família, eu quero um lugar para pertencer. Eu não quero ter uma fé religiosa, eu quero ter uma fé espiritual viva e plena. Há mais alguém que quer? Levante sua mão. Deus abençoe, seja bem-vindo. Muitas pessoas. Parabéns, seja bem-vindo a essa casa. E terceiro, você quer ser batizado se você não foi? Talvez você foi levado a ser batizado bebê pelo seu pai, sua mãe, um padrinho. Foi uma coisa legal, mas isso não foi uma decisão sua. Você quer ser batizado nos próximos batismo em águas, assim que o Relevância voltar a batizar. Levante sua mão se você quer. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia. Dia de salvação, parabéns a todos que tomaram a decisão de receber Jesus. Dia de voltar para casa, parabéns a todos que estão se reconciliando e parabéns a todos que querem se batizar. Vai ter muita festa nessa casa, aleluia.